Olá, querido, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui, Pense Nisso, né? Mais um vídeo Pense Nisso. É motivo de muita alegria ter você por aqui. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, por favor. É muito importante você se inscrever no canal, é muito importante você dar o seu like, você compartilhar aqui um comentário, porque quando você faz isso, quando você participa dos nossos conteúdos, você nos ajuda a termos a possibilidade de criarmos mais e mais coisas, mais e mais vídeos que venham abençoar e fortalecer você. Em nome de Jesus, seja muito bem-vindo e fique à vontade para deixar inclusive aqui a sua opinião e compartilhar conosco as suas dúvidas, porque vai ser baseado nas suas dúvidas é que nós vamos estar produzindo mais conteúdos a fim de que você possa tirar aí, né, aprender mais da palavra de Deus, tirar as suas dúvidas e glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, sempre em cada vídeo, se você puder, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui a sua dúvida e num próximo vídeo a gente vai estar divulgando, a gente vai estar falando, a gente vai estar debatendo sobre isso em nome de Jesus, tá certo? Gente, eu gosto sempre de frisar isso, e isso é muito importante, que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual de fé da vida do cristão. Ela é o nosso manual de vida. E por que a palavra de Deus ela é o nosso manual de vida? Porque mais do que apenas um livro escrito, um livro de palavras, ela é a própria palavra de Deus, ela é a inscrição do verbo de Deus, a verbalização de Deus. E se ela é a palavra de Deus, ela torna-se, para aqueles que creem nessa palavra, ela torna-se um manual de regras práticas para uma vida em Deus. Então, se eu quero ter uma vida em Deus, aonde é que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no manual de fé. Se eu quero ter um casamento, se eu quero ter uma vida profissional, se eu quero ter uma vida financeira, uma vida familiar em Deus, aonde é que eu preciso ir para que eu venha a ser bem-sucedido? Eu preciso ir no manual, porque o manual vai me ensinar os meios, os caminhos, o que eu preciso fazer para, de fato, em Deus, poder ser bem-sucedido em tudo aquilo que eu quero. A Bíblia, queridos, é um livro que não erra. A Bíblia é um livro que, justamente por ter sido inspirado pelo Espírito Santo, ela se renova a cada dia. Ela é atual. Coisas que aconteceram, né? Coisas que foram escritas há mais de 2000 anos atrás se renovam e elas servem perfeitamente para o dia de hoje. Então, queridos, preste atenção. O primeiro ponto fundamental para termos o entendimento não apenas desse tema que nós vamos falar hoje, mas de qualquer outro assunto concernente à nossa vida, concernente à vontade de Deus, a coisa fundamental é termos esta fé, de que a palavra de Deus é o nosso manual. E por quê? Porque uma vez que cremos na inspiração divina das Escrituras, ainda que ela venha nos contrariar, mas quando somos corrigidos, quando aceitamos a repreensão, nós somos abençoados. Tá certo? Eu queria deixar para você essa palavra para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então, a primeira pergunta hoje é, presta atenção, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você concorda que a Bíblia é o seu manual de fé? A Bíblia é ou não é o seu manual de fé? Deixa os comentários, deixa aqui o seu like, enfim, participe conosco. É importante, eu quero saber a sua opinião para que a gente venha interagir e o nome do Senhor venha a ser glorificado, tá certo? Vamos lá, vamos para a pergunta que eu fiz, inclusive, lá na nossa Rios. Pastor, que arma é essa que Satanás criou e que tem o poder de destruir descendências, anular gerações e impedir propósitos? Pastor, que arma é essa capaz de destruir descendências antes mesmo delas serem formadas? Queridos, essa arma é o divórcio. Eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer agora, olhando para você. Olha aqui para mim. Deus odeia o divórcio. Lá em Malaquias capítulo 2, versículo 16, a palavra de Deus ela nos afirma isso. Deus odeia o divórcio. Pastor, mas por que Deus odeia o divórcio? É muito simples, porque o divórcio interrompe propósitos, descendências e gerações. Quando você se divorcia, quando o homem se separa da mulher, quando uma mulher se separa do homem, eles automaticamente estão interrompendo descendências. Eles estão anulando descendências, eles estão interrompendo propósitos.
Queridos, e como cristãos, como servos de Deus, o que é que cabe a nós? O que é que cabe a mim? O que é que cabe a você como servo de Deus? Qual é a nossa responsabilidade, uma vez que nós nos intitulamos cristãos? Como cristãos, nós temos a responsabilidade de amar a tudo aquilo que Deus ama e odiar tudo aquilo que Deus odeia. Ora, se Deus odeia o divórcio, como cristão, o divórcio não pode ser uma alternativa. Como cristão, o divórcio não pode ser uma escolha. O divórcio tem que ser odiado por mim também, porque a minha responsabilidade é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, sabendo que Deus odeia o divórcio, queridos, cabe a mim, cabe a você fazer todo o possível para não fazer algo que Deus odeia. Ah, pastor, mas meu casamento está difícil. Então dê um jeito. Se tiver que liberar perdão, libere, perdoe. Se tiver que quebrar carne, quebre a carne. Se tiver que compatibilizar, ah, pastor, mas nós somos pessoas muito diferentes. Se tiver que compatibilizar as diferenças, compatibilize. Agora, uma coisa é certa, como cristão, como servo de Deus, o que não pode é fazermos o divórcio, que é algo odiado por Deus, uma opção. O divórcio, ele não pode ser uma opção na vida de um pastor. O divórcio, ele não pode ser uma opção na vida de um evangelista, na vida de um cooperador, na vida de um trabalhador, na vida de um membro. Eu não estou falando isso só com pessoas que tenham cargos eclesiásticos na igreja, mas o divórcio não pode ser opção na vida de ninguém. Porque se Deus odeia o divórcio, como cristão, eu tenho que odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Porém, ainda assim, se pela dureza do coração não for possível compatibilizar, não for possível perdoar, não for possível, compatibilizar as diferenças a fim de chegar a um denominador comum, para esses casos, e somente para esses casos, a Bíblia, ela só nos dá respaldo para o divórcio e um novo casamento, porque quando a gente fala de divórcio, a gente fala de divórcio e um novo casamento, porque tem pessoas que são novas. Ah, pastor, eu me casei com 27 anos e me separei com 30. Eu quero casar de novo. Ah, pastor, eu me casei com 34, me divorciei com 36 e agora eu tenho 37 anos, sou novo. Pois é. Mas a Bíblia só nos dá respaldo para o divórcio e um novo casamento em apenas duas situações. A primeira está em Mateus, no capítulo 19, versículo 7, quando os fariseus, buscando ali ocasião contra Jesus, quando eles perguntaram para Jesus, dizendo, mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eu posso simplesmente chegar e dizer, olhar para a cara da minha esposa hoje e dizer, hoje eu não estou mais afim de estar casado, é lícito eu me separar dela? O que Jesus vai responder? Jesus vai responder o seguinte, qualquer que se separar da sua mulher e se casar com outra, não sendo por fornicação, ou seja, não sendo por sexo ilícito, não sendo por adultério, preste atenção, qualquer que se separar da sua esposa, que repudiar a sua mulher, sem que seja por adultério, comete adultério. E tem um detalhe, e aquele que casar com a repudiada, também comete adultério. Deixa eu explicar para você, o que a palavra está dizendo? Vamos supor, eu sou casado com a minha esposa. Aí eu acordo um dia e digo, olha, eu não quero mais continuar casado, vou me separar. Ela adulterou para eu poder me separar dela? Não, ela não adulterou, eu simplesmente não quero mais. Então o que a Bíblia diz? Eu me separei da minha esposa. Se eu me casar com outra mulher, eu estou cometendo adultério. E se ela, separada de mim, por minha opção, eu me separei dela, ela se separou, mas se ela arrumar uma outra pessoa, ela também está em adultério. Porque o único respaldo para a separação, o primeiro respaldo para a separação, é se houver sexo ilícito, ou seja, sexo fora do casamento, adultério. Então a única forma de uma pessoa se separar legalmente pela palavra de Deus, tendo a possibilidade de se casar de novo, primeiro, se for por adultério. É a única forma. Amém? Agora, a segunda alternativa é quando Paulo diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 14,
onde ele ensina acerca do casamento cristão. Ele está ministrando acerca disso. E ele diz o seguinte, que o marido descrente, presta atenção, viu? O marido descrente, ele é santificado pela mulher crente. E a mulher descrente, ou seja, a mulher que não serve a Deus, ela é santificada pelo marido crente. Então o cônjuge que é crente, automaticamente ele santifica, ele abençoa a vida daquele cônjuge que não é. Mas aí Paulo diz o seguinte, que se o cônjuge descrente, que não serve a Deus, não quiser continuar casado e abandonar a sua mulher ou seu marido, Paulo diz então que se aparte. Paulo ele vai fazer essa recomendação. Então, por exemplo, eu sou um marido crente e a minha mulher não é crente. Eu, como sendo crente, não posso me separar dela por ela não ser crente. Mas ela, não sendo crente, se ela não quiser continuar comigo, que sou crente, segundo a palavra, ela pode me deixar. Então, biblicamente falando, somente nesses dois casos. Ou pelo adultério, onde há fornicação, onde há sexo fora do casamento, ou pelo abandono do cônjuge não crente. Amém? Então, o cônjuge não crente, se ele chegar para mim, eu sou crente, olha, eu não aguento mais você, eu não quero continuar casado com você porque você é de Deus, porque você não quer saber. E se essa pessoa abandonar, não é o crente abandonar descrente, ou o descrente, mas é o descrente abandonar o servo de Deus. Aí Paulo diz, se aparte. Amém, queridos? Resumindo então, a única forma de crentes, seja o homem e a mulher, os dois, a única forma de crentes poderem se separar por conta da dureza do coração é por causa do adultério. Se o marido é crente e a mulher é crente, a mulher crente não pode abandonar o marido crente. O homem crente não pode se separar da mulher crente, a não ser que seja por adultério. Agora, no caso de o homem ser crente e a mulher não, ou a mulher ser crente e o marido não, se o descrente não quiser continuar com o crente, aí não há o que ser feito. Eu espero ter abençoado a sua vida, eu espero ter ajudado você. Eu espero ter aberto o seu entendimento, porque o que eu estou usando não são palavras minhas, mas é a palavra de Deus. Deixe essa palavra falar com você. Deixe esta palavra ministrar o seu coração. Mas lembre-se, você que é cristão, você que é servo, você que é serva de Deus, você tem a responsabilidade de amar ao que Deus ama e odiar ao que Deus odeia. Ah, pastor, meu casamento está passando por problemas. Faça de tudo, tente de tudo, mas não se separe. Ame o que Deus ama e odeie o que Deus odeia. Até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você e pense nisso.